dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter parecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar. Santo Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor ilumine o entendimento do nosso coração, ilumine as nossas mentes para compreendermos a tua palavra, ó Deus, e que a tua palavra não saia vazia, que a tua palavra não retorne infrutífera, pelo contrário, ó Deus, como o Senhor nos prometeu, que a tua palavra volte para ti, depois de ter cumprido todo o propósito para o qual o Senhor a enviou. Ó Senhor, pedimos que o Senhor nos agracie para compreendermos e pormos em prática tudo aquilo que ouvimos a respeito da tua palavra nesta noite. Assim nós pedimos e damos graças por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, com certeza vocês já viram aquelas corridas de revezamento em que um corredor corre com um bastão na mão e ele corre o mais rápido que puder, e pouco à frente existe um outro corredor esperando por ele, e assim que o corredor que partiu, que iniciou a corrida, se encontra com aquele outro corredor que ali está à frente, ele entrega o bastão e aquele primeiro corredor ele não vai até a linha de chegada. Mas então o corredor que pegou o bastão na sequência, ele corre o mais rápido que puder para então chegar na linha de chegada. É a famosa corrida de revezamento de bastão. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos uma dinâmica muito parecida, de Jesus transferindo para os apóstolos a continuidade da missão que ele próprio iniciou na sua vida durante o seu ministério terreno. Aquela obra que Jesus começou, agora ele está transferindo aos seus apóstolos para que eles deem continuidade àquilo que Jesus deu início no passado. Este livro, assim como o Evangelho de Lucas, ele se refere a uma pessoa, ele foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Os irmãos conhecem esse Teófilo, que é aquele mesmo homem para quem Lucas escreve seu Evangelho, o Evangelho de Lucas. Tanto Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos para esse homem chamado Teófilo. Isso nos mostra, queridos irmãos, que Lucas e Atos dos Apóstolos não são livros distintos, separados, embora eles constem na nossa Bíblia como volumes distintos, mas eles são como que um único livro em 2 volumes. Atos, ele continua exatamente de onde Lucas terminou. O capítulo 24 de Lucas termina narrando a ascensão de Jesus, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele retoma esses mesmos temas de maneira mais completa, detalhando em maior exatidão aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos antes de ascender aos céus.
Então veja, Atos e Lucas são como que uma continuidade um do outro, e é isso que ele diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, o quê? Começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. O Evangelho de Lucas relata exatamente isso. O tema de Lucas é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a palavra-chave aqui é começou. Se Lucas entende que Jesus começou a fazer e ensinar certas coisas no seu Evangelho, é porque ele entende que Jesus está continuando a fazer essas mesmas coisas no livro de Atos. Então aquilo que Jesus inicia nos Evangelhos, ele continua essas mesmas ações no livro de Atos. Após a sua ressurreição, após a sua morte na cruz, Jesus dá continuidade à sua obra. Mas agora o detalhe é que a obra de Cristo, de falar sobre o reino de Deus, de pregar o Evangelho, não mais é feita pelo Jesus encarnado entre nós, como ele esteve com os discípulos durante o seu ministério terreno. Agora Jesus continua executando a sua obra do céu, através do seu Espírito Santo, por meio dos apóstolos, por meio dos seus discípulos, que somos nós, que damos continuidade para aquilo que Jesus iniciou. Portanto, querido irmão, querida irmã, o tema da nossa meditação nesta noite é justamente esse: continue a missão que Jesus começou. Continue a missão que Jesus começou. E esse texto nos traz 3 motivos, 3 razões para nós continuarmos a missão que Jesus nos deu. E a primeira delas é porque Ele confiou a você a mensagem. O Senhor não nos deixou de mãos vazias, Ele nos deu exatamente a mensagem que nós precisamos continuar. E a mensagem está aqui a partir do versículo 1. Como nós lemos, Jesus começou a fazer e ensinar certas coisas, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Esse texto, querido irmão, começa falando da exaltação de Jesus, da sua ascensão aos céus. Nós sabemos que a morte de Jesus não foi o fim. Jesus não foi como os discípulos pensaram, que o seu mestre havia morrido e que, portanto, o movimento que Jesus havia começado morreu com ele. Não foi assim. Jesus, de fato, morreu, desceu à sepultura, ficou ali, debaixo do poder da morte, durante quase 3 dias. Mas aquilo não foi o fim, porque após esses 3 dias, o Senhor fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Mas nem mesmo a ressurreição encerrou esse momento de glorificação de Cristo. Somente a ascensão concluiu a obra que Jesus tinha para fazer na terra. A glorificação de Cristo, que começa na sua morte e ressurreição, agora encontra o seu fim, a sua conclusão definitiva na sua ascensão. E então ele prossegue dizendo: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Aqui a segunda coisa que Lucas nos fala a respeito de Jesus, da mensagem que nós precisamos anunciar, é justamente essa. Jesus ascendeu aos céus, mas antes de ascender, Jesus ressuscitou. Depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido, depois de ter sofrido, como nós bem conhecemos no Evangelho, Jesus ressuscitou. Porque não era possível que aquele que é o Senhor sobre todas as coisas ficasse retido sobre o poder da morte. Jesus morreu, Jesus sofreu, mas Jesus ressuscitou, querido irmão, querida irmã. Nós precisamos manter essa mensagem no nosso coração, precisamos ter isso sempre certo na nossa vida. Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele pagou o preço da nossa redenção, conforme as Escrituras, o preço que nós merecíamos, mas Ele também ressuscitou, conforme as Escrituras, para a nossa justificação. A morte de Jesus nos justifica do pecado, mas a ressurreição de Cristo, querido irmão, ela atesta, é a prova cabal que Deus deu à humanidade de que Jesus verdadeiramente era. De que Jesus verdadeiramente era quem Ele dizia ser: o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para a nossa redenção, para a nossa justificação. Muitas vezes nós enfatizamos a morte de Jesus, o que não é errado. Nós falarmos: Jesus morreu, Jesus pagou com a sua vida para nos redimir, para nos salvar. É verdade, Jesus fez todas essas coisas.
Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, para o Novo Testamento em geral, geralmente aquilo que é enfatizado pela pregação apostólica, depois da morte de Jesus Cristo, é justamente a sua ressurreição. A ressurreição é a tônica da pregação apostólica. Nós vemos isso no capítulo 2 de Atos, nós vemos isso no capítulo 3 durante a pregação de João, nós vemos nos capítulos subsequentes a pregação do próprio apóstolo Paulo. Veja, a tônica da pregação apostólica é: Jesus, ele morreu, mas Jesus também ressuscitou. Quando nós falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho ao que está ao nosso redor, nós não podemos parar dizendo que Jesus morreu. É verdade que ele morreu, mas a mensagem não para aí. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. E essa ressurreição de Jesus não é algo que nós aceitamos de forma cega, como que aceitando algo que não existe prova. Pelo contrário, embora a fé não exija prova, Deus nos deu provas de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Ele diz no versículo 3 que Jesus apareceu aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis. A palavra utilizada aqui no grego é uma palavra que diz, é uma prova que não existe como alguém se levantar contra isso. Não existe como alguém se levantar e dizer isso não é verdade. É algo absoluto. É uma prova que está além de qualquer contestação. Jesus Cristo, ele deu essas provas aos seus discípulos, aparecendo durante 40 dias aos seus discípulos, falando com eles, comendo com eles. Depois de ter morrido, Jesus apareceu aos seus discípulos com provas incontestáveis que nós não podemos negar, que nós podemos nos valer dessas provas para falar, para pregar aos que estão ao nosso redor que Jesus realmente ressuscitou. E a partir do versículo 4, ele diz que, comendo com eles, deu-lhes esta mensagem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja, depois de Jesus padecer, depois de Jesus ressuscitar, depois de Jesus ascender, a promessa que ele diz aos seus discípulos, dizendo a eles para não saírem de Jerusalém, era porque eles seriam enchidos de um poder que eles nunca haviam antes experimentado. Eles receberiam como que um batismo, ou seja, uma efusão do alto de poder que recairia sobre eles, de maneira que eles estariam capacitados para servir, para executar a missão que o Senhor havia dado a eles. E Jesus compara aqui esse batismo com o Espírito Santo como o batismo de João. Da mesma forma que João batizou em água, Jesus Cristo efetuaria um batismo muito superior ao batismo de João. Porque João batizou simplesmente com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, nós que estamos em Cristo, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. E é isso que significa ser batizado com o Espírito Santo. É receber a plenitude do Espírito, é ser enchido com o Espírito de tal forma como nunca antes houve na história da humanidade. Embora o Espírito Santo estivesse presente no Antigo Testamento, enchendo determinadas pessoas para determinados serviços, como profetas, como aqueles homens escolhidos para a construção do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, e outros homens, o Espírito Santo sempre esteve presente, mas da plenitude que Cristo nos deu, que nós temos hoje, foi uma novidade. Esse é o diferencial do Novo Testamento, que nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. Então o Senhor confiou a você a mensagem. Essa é a mensagem que você precisa anunciar. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ascendeu aos céus, e Jesus Cristo nos dá poder para cumprir a sua missão, querido irmão. Veja, nós somos como que servos que recebem uma carta selada do seu reino. Somos como embaixadores que receberam uma mensagem que precisamos anunciar. Nós não temos o direito de alterar a mensagem, nós não temos o direito de diluir a mensagem para que ela se torne mais agradável. Nós recebemos a mensagem e cabe a nós somente transmiti-la com fidelidade, que o nosso reino nos concedeu. Nós devemos pregar exatamente como ele nos deu. Por isso, estude as Escrituras para falar com autoridade sobre Jesus. Como você pode anunciar alguém que você não conhece? Como você pode pregar uma mensagem que você não domina? Conheça o Evangelho, medite nas Escrituras de dia e de noite,
Estude a palavra de Deus para que você esteja apto para falar sobre o Evangelho aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho ou quem quer que seja. Estude, conheça para que você tenha autoridade para falar. Além disso, confie na realidade da ressurreição como a base da sua fé. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 que se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Paulo coloca na ressurreição de Jesus a validade da nossa fé, de maneira que se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé, todo o cristianismo, todo o Novo Testamento cai por terra. A nossa fé só é válida se Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. Aqui está o ponto crucial, aqui está aquilo que nós devemos colocar a nossa confiança. Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é a prova de Deus para toda a humanidade, para cada um de nós, de que Jesus realmente era quem ele dizia ser, e que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Você precisa crer nisso de todo o seu coração, para que você possa anunciar isso àqueles que estão ao seu redor. Além disso, aguarde a direção de Deus antes de agir por conta própria. Aqui Jesus diz para eles não saírem de Jerusalém antes de receberem o poder do alto. Às vezes nós queremos evangelizar o nosso próprio nome, falar sobre o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor, utilizando a nossa própria mensagem, a nossa própria linguagem carnal, utilizando os nossos métodos humanos de crescimento de igreja. Quantas igrejas por aí não utilizam métodos que funcionam a certo ponto, até certa medida, que atraem grandes multidões, mas que não produzem resultados eternos, que não convertem em almas? Quantas pessoas utilizam técnicas de marketing, técnicas empresariais para alcançar convertidos, mas isso não converte o coração do ser humano. O que converte o coração humano é a mensagem do Evangelho, não os seus métodos, não a sua técnica, não a sua retórica, não a sua capacidade de falar, mas a graça de Deus em nós, operando em nós. É quando nós pregamos em obediência à mensagem que Ele nos enviou. É quando nós pregamos com fidelidade com a mensagem que Ele nos deu. É aí que Deus opera, é aí que Deus converte as almas. Então, em primeiro lugar, Deus confiou a você a mensagem. Mas em segundo lugar, Deus também deu a você a capacitação. Veja o que está escrito a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Irmãos, depois de ter andado 3 anos com Jesus, ouvindo a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, ouvindo Jesus falar sobre um evangelho que estaria à disposição de todas as nações, os discípulos ainda estando numa mentalidade extremamente nacionalista, pensando que Jesus veio como que para restaurar apenas o reino de Israel. Eles perguntam: Senhor, quando o Senhor irá restaurar o nosso reino de Israel? Quando que Israel voltará a ser uma potência mundial? Quando aquelas promessas de que Israel estaria no centro das nações, quando isso se cumprirá? Veja, Jesus, quando ele vai responder o questionamento dos discípulos, Jesus não invalida a pergunta deles em si. Jesus não diz que a pergunta deles estava errada. Jesus não diz que o que eles pediram não iria acontecer. O que Jesus diz é: não cabe a vocês saber o tempo em que isso irá acontecer. Veja, quando nós falamos do reino de Israel, que Israel recebeu promessas no Antigo Testamento de ser uma grande nação, de que o reino de Israel estaria no centro das nações quando o Messias viesse, nós não devemos pensar que a palavra de Deus está falando sobre um reino terreno, um reino que Jesus viria para reinar fisicamente como um rei político da nação de Israel. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Embora Jesus seja rei soberano sobre todas as nações, todavia é o reino de Jesus, como ele disse a Pilatos. Ele diz: o meu reino não é este mundo. Jesus não veio ao mundo para ser um líder político, para ser um governante, um presidente, um rei de reinos terrenos. Ele é o rei sobre todas as coisas. E o reino de que ele fala é o reino dos céus. É o reino restaurado. Não é um reino político humano, mas é aquele reino que foi perdido em Adão, mas agora é reconquistado por Cristo.
pela sua morte e pela sua ressurreição. Jesus não veio apenas para ser rei de judeus, ele veio para ser rei de judeus, de gentios, de todos aqueles que buscam em toda a face da terra. Mas então ele diz: não cabe a vocês saberem os tempos que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Muitas pessoas na história da igreja saíram calculando o tempo em que Jesus voltaria. Muitas denominações, tanto cristãs como não cristãs, determinaram a volta de Jesus, dizendo: Jesus virá uma data tal, no dia tal. Mas isso não aconteceu. Todas as previsões falharam. Nós não temos como determinar o dia que Jesus voltará. Nós não temos como definir ou calcular a data do retorno de Jesus Cristo. O que nós podemos fazer é ser fiéis enquanto Ele não vem, enquanto Ele não retorna. Ele diz no versículo 8: mas vocês, e aqui foca na palavra mas, ele diz o seguinte: não se preocupem com o tempo que eu retornarei para restaurar o reino. Não se preocupem com isso. Agora Jesus passa a dizer com o que eles devem se preocupar. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em vez de se preocuparem com os tempos e épocas que competiam apenas a Deus saber, o que eles deveriam fazer era, tendo recebido o poder de Deus para pregar o Evangelho, eles deveriam começar pregando em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e até os confins da terra, que é onde nós estamos. Comparado ao reino de Israel, nós estamos nos confins da terra. Então Jesus disse que os discípulos não deveriam se preocupar com isso, eles deveriam se preocupar com o fato de que Deus daria a eles poder, capacitação para a mensagem. Queridos, sem o Espírito Santo, a igreja não para em pé. Sem o Espírito Santo, a missão de pregar o Evangelho não pode ir adiante. Nós só podemos cumprir a missão que o Senhor nos deu por meio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida, quando o Espírito Santo nos preenche de poder do alto para pregar, para falar com ousadia, para falar com autoridade, para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. A palavra utilizada no versículo 8 como testemunhas, no grego é mártires. Ele diz: vocês serão meus mártires até os confins da terra. Embora quando Jesus pronuncia essas palavras, a palavra mártir ainda não tinha esse sentido de alguém que sofreu muito por causa da mensagem do Evangelho, como nós temos hoje. Mas a palavra ganhou esse sentido de alguém que prega, que testemunha de Jesus mesmo com os custos da sua própria vida. Jesus nos chama para pregar o Evangelho. Nós recebemos poder. Vocês, queridos irmãos, como o pastor Samir disse na semana passada, vocês já são missionários natos. Vocês já são evangelistas natos, não porque vocês tenham feito cursos de missões, não porque vocês tenham diplomas na área do evangelismo, mas porque o Espírito Santo habita em você. Se você verdadeiramente é cristão, o Espírito já habita em você. Não existe como ser cristão sem ter o Espírito Santo habitando dentro de si. O Espírito Santo não é uma experiência que vem depois da conversão, que nos enche de um poder depois da conversão, que nós devemos buscar intensamente até sermos enchidos. Não. O Espírito Santo já está em você desde o momento que você se converteu. Você já tem o poder que você necessita para pregar. Desde o momento que você se converteu, você só precisa fazer uso dos dons e talentos que o Senhor lhe concedeu, para que você possa pregar e evangelizar aqueles que estão ao seu redor. Imagine uma lâmpada, querido irmão. Uma lâmpada sem eletricidade não produz luz. Uma lâmpada sem eletricidade é somente um bulbo de vidro com uns pedacinhos de ferro, de metal dentro, mas que não produz luz. A luz só pode ser produzida quando aquela lâmpada é preenchida com eletricidade, que passa, a corrente que passa dentro dela, e então ela irradia a sua luz. Assim é o cristão. Nós, por nós mesmos, não temos poder nenhum, não podemos fazer nada, não existe poder em nós. Nós não temos poder de converter as almas dos outros, e nós sequer temos poder de responder ao Evangelho por nós mesmos. Precisamos que Deus nos capacite. Então, quando o Espírito Santo está no cristão, aí sim ele tem poder para pregar, para evangelizar, e assim Deus opera grandes coisas por meio do cristão, e não apenas dos grandes, dos distintos, dos notáveis, mas do crente comum. O cristão comum
já possui o Espírito Santo na sua vida, portanto pode falar do Evangelho a qualquer pessoa, sem medo, sem temor, sem se preocupar com o método, com o linguajar, com as técnicas corretas de comunicação que o Espírito Santo já habita em você, se você pertence a Jesus. Por isso, substitua a curiosidade pelo futuro pela obediência no presente. Não fique pensando demais sobre o que acontecerá no futuro, sobre quando Cristo voltará. Não importa. Mesmo que Cristo voltasse semana que vem, nós precisamos empreender todos os nossos esforços agora, para que almas sejam ganhas agora, para que pessoas se convertam agora. Não importa quando será o dia da vida de Jesus Cristo, nós precisamos ser encontrados obedientes a Ele agora, aqui no presente. Além disso, busque o enchimento do Espírito Santo diariamente na sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz aos Efésios, no capítulo 5 da carta aos Efésios, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ou devemos ser enchidos continuamente pelo Espírito Santo. Nós não temos como puxar o Espírito para entrar dentro de nós, mas nós, conforme nós vivemos vidas obedientes ao Senhor, conforme nós vivemos adorando a Deus e amadurecendo na fé, nós vamos como que tendo acesso maior ao Espírito Santo que já está em nós, e nós então podemos desfrutar dessa plenitude cada vez maior do Espírito Santo em nossa vida. Não viva uma vida de pecado. Se você quiser ser uma ferramenta útil na mão de Deus, não se entregue ao pecado. Viva para Cristo, ame a Cristo, ame o Espírito Santo. Querido irmão, seja cheio do Espírito Santo na sua vida. E também seja uma testemunha de Jesus no seu círculo familiar, os seus amigos íntimos, antes de querer ir até os confins da terra. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: nossa, como eu gostaria de pregar o Evangelho na África, na Índia, na China. Mas ela não fala de Jesus para os que estão ao redor dela, para aqueles que estão próximos. Se nós não falamos de Cristo para os que estão ao nosso redor, nós pensamos que poderíamos falar aos que estão distantes de nós, precisamos falar. E veja que a obra do Espírito Santo aqui não é exatamente exaltar a si mesmo, como nós vemos em alguns segmentos da igreja evangélica, que o Espírito é tão enfatizado que Cristo deixa de ser enfatizado. A obra do Espírito Santo não é atrair atenção para si mesmo, e nós podemos dizer isso com toda a propriedade, sem medo de heresia, sem medo de blasfêmia. O Espírito Santo não vem para atrair atenção para si, o Espírito Santo vem para atrair atenção para Jesus Cristo. O verdadeiro avivamento não começa quando o Espírito Santo é enfatizado, mas quando Cristo é enfatizado por meio do Espírito Santo. Aí o verdadeiro avivamento acontece. Querido irmão, o Espírito Santo habita em você se você é um cristão. Use esse Espírito Santo que está em você para falar sobre o Evangelho. Continue a missão que Jesus começou. Ele, primeiro, confiou a você a mensagem. Segundo, Ele deu a você a capacitação. E terceiro e último, Ele ordena que você vá. A partir do versículo 9, veja o que está escrito. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui nós vemos a ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de ter dado a última ordenança aos seus discípulos, e a última ordenança que o Espírito Santo deu aos seus discípulos foi: pregue o Evangelho pela Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós observamos essa ordem que Jesus diz nas palavras, nessas localizações, nós vemos que Jesus tem um plano progressivo de crescimento do seu reino do Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois a Judéia, o maior onde Jerusalém estava. Depois Samaria, que estava próximo da Judéia, mas era além. Depois de Samaria, até os confins da terra. Quando nós observamos esse itinerário evangelístico, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, nós vemos exatamente como tem um esboço de Atos. Atos, o Espírito Santo preenche os discípulos onde? Jerusalém. Depois os discípulos se espalham para onde? Para a Judéia. Depois, no capítulo 8 de Atos, Samaria. E daí em diante nós vemos o Evangelho chegando cada vez mais até os confins da terra. E o livro de Atos, ele sai de Jerusalém, o Evangelho sai de Jerusalém até chegar a Roma.
e de Roma ele poderia se espalhar para todos os reinos daquele império. Então veja, a ordem final de Jesus aos discípulos é para que eles pregassem o Evangelho, para que fossem testemunha até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. Portanto, nós estamos dentro desse círculo de ação do Espírito Santo para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Mas veja, depois que Jesus subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai. Olha o que os discípulos fizeram. Versículo 10. E estão eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Veja, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas. Jesus deu trabalho aos discípulos, mas depois que Jesus sobe, o que eles fazem? Eles ficam plantados olhando para o alto, ficam parados olhando para o céu, a ponto de 2 anjos aparecerem ao lado deles e, como que repreendendo os discípulos, dizendo a eles: o que vocês estão fazendo olhando para o céu, plantados aí olhando para cima? Vocês receberam uma ordem de trabalhar. Trabalhem, façam o que o Senhor disse a vocês. Vão esperar em Jerusalém até que vocês recebam esse poder esse que chegou aproximadamente 10 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Então veja, os discípulos não podiam ficar parados, eles não podiam ficar de braços cruzados, eles não podiam ficar sem fazer nada. Eles receberam a ordem de pregar o Evangelho, eles tinham que ir pregar o Evangelho a toda criatura, a todo homem e mulher, a toda cultura, língua e nação que está debaixo dos céus. Eles tinham que cumprir a sua missão e não ficar parados. Veja, você tem muitas formas de pregar o Evangelho. Quando você vai falar o Evangelho a uma criança, você tem que adaptar a sua linguagem para uma criança. Quando você vai falar a um jovem, você adapta a sua linguagem. Não estou dizendo adaptar a mensagem, o conteúdo é eterno e imutável. Mas a forma como você apresenta a mensagem pode mudar dependendo para quem você apresenta. Quando você apresenta a mensagem do Evangelho a um idoso, você adapta a sua linguagem. Então nós temos muitas maneiras de pregar o Evangelho, de falar. A única coisa que nós não podemos fazer é ficar sem fazer nada. Precisamos pregar, irmãos. Convide pessoas para vir aos cultos. Convide pessoas para estar com você aqui aos domingos. Se cada um de nós trouxesse pelo menos um visitante a cada domingo, essa igreja estaria cheia dominicalmente. Convide pessoas. Fale sobre o Evangelho. Pregue, não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar. É claro que em algumas ocasiões você vai ser rejeitado. É claro que em algumas ocasiões as pessoas vão se opor a você. Isso vai gerar algum tipo de circunstância, algum tipo de reação. É claro que isso vai acontecer. Quando nós pregamos o Evangelho, só existem 2 possibilidades. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa repele, ou a pessoa se afasta, ou a pessoa ela tem reações agressivas. Não existe outra possibilidade. Apesar disso, você tem que cumprir o seu papel que o Senhor te concedeu. Os anjos, seguindo, disseram aos discípulos, no versículo 11: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá no modo como vocês subiram. Veja, Jesus Cristo subiu, ascendeu aos céus, mas da mesma forma que Jesus foi, ele também voltará. O retorno de Jesus marca o fim de todos os esforços missionários. Enquanto Cristo não retorna, nós podemos pregar, falar, enviar missionários, pregar para o nosso bairro, mas depois que Cristo voltar, não haverá mais evangelismo, não haverá mais missões, não haverá mais proclamação do Evangelho para converter almas, porque quando Cristo voltar, ele virá para julgar todos os povos e para julgar todas as nações. O tempo de arrependimento é agora, o tempo de nos convertermos é hoje, o tempo de pregar é agora. Não existe a possibilidade de deixarmos para amanhã. O tempo aceitável é hoje. Nós não sabemos sobre o amanhã, não sabemos se vamos estar vivos daqui a pouco, até chegarmos às nossas casas. Nós não sabemos se quando dormimos essa noite vamos abrir os nossos olhos amanhã. Não sabemos o nosso futuro, o que nos espera. Precisamos pregar agora, hoje, neste momento. A mensagem de Jesus é urgente. Jesus ele coloca uma urgência
E o fato de nós não sabermos quando Jesus voltará, é justamente o que traz essa urgência no trabalho, essa urgência. Jesus nos chama para pregar agora até que ele volte. Imagine um grande jogo de futebol em que multidões se ajuntam ali para assistir um grande jogo, a final da Copa do Mundo ou a final da Libertadores, e o estádio lota de pessoas. E apesar de ter milhares de pessoas assentadas nas arquibancadas, existem apenas algumas de cada lado do campo jogando, pouco mais de 20 pessoas ali jogando. Enquanto isso, todas aquelas outras milhares são apenas espectadores, observando o que acontece ali no meio da arena. Nós não somos chamados para sermos espectadores, assistindo enquanto o jogo acontece. Nós somos chamados para sermos os jogadores, estarmos presentes, lutando pelo Evangelho, pregando o Evangelho, resistindo às investidas malignas de Satanás. Irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, para desfazer sofismas, para desfazer mentiras, são poderosas em Deus. As armas que nós recebemos, as armas da pregação do Evangelho não são a espada, como já foi utilizada algumas vezes erroneamente. A arma do Evangelho não é a imposição, não é o Estado coagindo o povo para que se torne cristão. Isso não produz convertidos. As armas do Evangelho são a pregação e a oração. A pregação e a oração. Essas são as armas que o Senhor nos deu, e você está plenamente equipado para este combate, para ser alguém que está no centro da arena, pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo àqueles que estão ao seu redor. Por isso, evite a paralisia espiritual de esperar Jesus de braços cruzados. Seja alguém ativo na evangelização, alguém que traz membros que traz visitantes para a igreja, alguém que faz com que pessoas sejam acrescentadas à igreja. Às vezes nós dizemos o seguinte, que Deus ele só está preocupado com a qualidade e não com a quantidade. Que Deus só está preocupado em sermos fiéis, em falar, e não importa se as pessoas estão vindo ou não, se convertendo ou não. Eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, mas isso não é verdade. Deus ele está preocupado em nós sermos fiéis com a mensagem, mas Deus também está preocupado em que pessoas sejam ganhas. Deus está preocupado que a igreja cresça, que a igreja aumente. E não é à toa que no capítulo seguinte, no capítulo 2, nós vemos 3.000 pessoas sendo acrescentadas pelo Senhor ao número do povo de Deus. Nos capítulos seguintes, nós vemos mais pessoas. De repente o número sobe para 5.000. De repente o Evangelho já chegou em Antioquia. De repente o Evangelho já está em Corinto, em Roma. Deus ele está preocupado sim em crescimento numérico, e nós precisamos fazer o nosso trabalho sem deixar a pureza da mensagem, a fidelidade à mensagem. Trabalhe com urgência, sabendo que o tempo é limite, o tempo é limitado. Nós podemos pregar, não sabemos por quanto tempo ainda, mas o tempo é limitado. Ainda que Jesus demorasse 1000 anos para voltar, o tempo que você tem é limitado. Quando você deixar este mundo, você não vai poder mais pregar o Evangelho, falar de Cristo, converter almas. Por isso o tempo é agora. É urgente, nós temos uma mensagem de vida e morte, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que o Senhor nos confiou, e também viva cada dia com a expectativa da volta de Jesus. Quando nós pensamos, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo voltará e pedirá contas das nossas obras, daquilo que nós fizemos, isso nos deve levar a agir imediatamente, a agir agora. Imagine o Senhor volta e ele pedir prestação de contas das suas obras, e ele ver que você não pregou o Evangelho, ele ver que você não fez o que ele ordenou que você fizesse. Pregue o Evangelho. Viva diante dessa certeza de que o Senhor voltará para pregar, para julgar vivos e mortos, e tenha essa consciência de ser você um instrumento nas mãos do Senhor para que a obra dele avance na face da terra. Concluindo, o bastão agora está na sua mão. A pergunta não é o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora, mas o que ele está fazendo aqui agora através de você.
Ele entregou a você a mensagem, Ele entregou a você a capacitação, Ele entregou a você uma ordem para ir. O que você está fazendo? O que você está fazendo com isso que o Senhor ordenou que você fizesse? Querido irmão, leve adiante a obra que Jesus iniciou, dê continuidade à missão que Jesus iniciou na sua vida, no seu ministério terreno, e que agora Ele continua através de você, de mim, dos esforços da igreja em toda a face da terra. Faça isso, esforce-se pelo Senhor, gaste-se e deixe-se gastar pela obra de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, é por isso que nós nos gastamos, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós sofremos, porque nós temos posto a nossa confiança no Deus vivo, assim seja na sua vida. A missão que temos diante de nós não é uma tentativa humana de manter viva a memória de um líder ausente, mas é a evidência de que Cristo ressurreto continua a agir no mundo através da sua igreja. Como o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco. Quando a igreja avança, Jesus é que está avançando junto à igreja. Quando a igreja se estabelece, Jesus está estabelecendo a igreja. Jesus estará com a sua igreja eternamente até o fim dos séculos, até o dia em que este tempo terreno se acabar, até o dia em que essa ordem que nós vivemos no momento se encerrar. O Senhor estará conosco até o fim de todos os séculos, eternamente. Amém. Lembre-se que o mesmo Jesus que subiu voltará, e quando ele voltar, Ele nos encontra ocupados com a sua missão, e não apenas parados olhando para o alto. Eu quero terminar lendo o versículo que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 26. Mateus 24, 26. Na verdade, 24, 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo. Bem-aventurado seja você, amado irmão, amada irmã, quando Cristo voltar, que você seja achado fiel no serviço, não descansando, não utilizando esta vida para o seu próprio benefício, mas utilizando esta vida que o Senhor te deu para a missão que Deus deu. A essência da igreja é a missão. A igreja existe para isso, para proclamar o Evangelho às nações, para proclamar o Evangelho àqueles que estão aqui diante de nós, ao nosso bairro, aqui no São Pedro, a cidade de Tietê. Essa é a nossa missão. É para isso que nós existimos, e se isso for tirado de nós, qual é a razão de ser da igreja? Não é. Nós existimos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então continue a missão que Jesus começou. Lembre-se, primeiro, Ele confiou a você a mensagem. Segundo, Ele deu a você a capacitação. E terceiro, Ele ordena que você vá. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Deus Santo, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esta missão maravilhosa. O Senhor confiou a nós esta tarefa, Deus, maravilhosa. Ó Deus, faça prosperar nas nossas mãos, ó Deus, a obra que o Senhor pôs diante de nós. Faça com que cada servo e serva tua aqui nesta noite sejam verdadeiros missionários, onde o Senhor os colocou. Faça, ó Deus querido, com que eles preguem o Evangelho. Faça com que eles convidem amigos, familiares para estarem aqui nos cultos, ou onde quer que o Senhor queira que eles estejam, que o Senhor atraia para si almas, para que o Evangelho avance nas nações. Para que, ó Deus, o Teu reino avance, para que o Teu reino venha como nós sempre oramos. Ó Deus, faça com que prospere o Evangelho nas nossas mãos, que almas sejam convertidas, que este bairro e esta cidade sejam ganhos ao Senhor. Se alguém aqui nesta noite que ainda não se decidiu pelo Senhor, alguém aqui nesta noite que ainda não rendeu a sua vida e a sua alma diante de Ti, quebre, ó Deus, o orgulho dessa pessoa. Quebre, ó Deus, os joelhos dessa pessoa para que ela caia prostrada diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, que na nossa vida de trabalho, na nossa vida de
de pregar o Evangelho, Senhor, faça com que alcancemos sucesso e que esta congregação cresça, como o Senhor já tem feito crescer em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém.